Olá, posso te contar uma história? Eu uma vez estava no curso no Senac e assisti uma palestra muito interessante sobre qualidade total, esse sistema 5S. Achei muito bacana a palestra. Mas eu gostei de uma frase muito interessante que o cara falou de onde surgiu o sistema 5S. Aí ele explicou mais ou menos como que foi e tal. E uma frase que me marcou muito naquela palestra foi ele dizer que o sistema 5S ele nasceu da filosofia da filosofia de agir no local pensando no global. Por que eu estou te falando isso? Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar para você, principalmente você que é pai. É impossível uma pessoa ter uma casa desorganizada, um quarto desorganizado e viver uma vida transparente. Por quê? Porque a base da pirâmide, né? Você pensa na pirâmide. A base da pirâmide ela é maior que o ápice. E se você pegar a pirâmide das necessidades de Maslow, você vai ver que as partes de cima, elas necessitam de paciência, tranquilidade, empatia, respeito, né? Capacidade de lidar com frustração. Então, assim, o acordar cedo, por exemplo. Se um jovem não acorda cedo, como é que ele vai lidar com frustrações de quando ele precisar acordar cedo e ter que trabalhar, ter que fazer um trabalho até de madrugada, se ele ainda não exauriu todos os seus recursos, toda a sua capacidade? Então, eu deixo para os pais a ideia de que é necessário fazer com que os filhos ajam no modo local, pensando numa perspectiva global. Eu acho muito ruim os pais que ficam ensinando os filhos perspectiva de vestibular, porque nós nem sabemos se vestibular vai ter no futuro, se vai ter... Hoje nós sabemos que não é lucrativo fazer vestibular, é mais lucrativo fazer concurso, a não ser que seja um curso de medicina, né, que quanto mais cedo, é um curso que demora muitos anos para formar, então quanto mais cedo melhor. Mas fora isso, porque são 6, 7 anos, mais 4, 5 anos para passar, o cara forma com 30 anos de idade, né? Mas fora isso, o cara consegue passar no concurso, ganhar 10, 12, 15, 20 mil e depois pagar uma faculdade para ele tranquilamente, sem precisar sofrer muito. Então hoje em dia é mais lucrativo fazer um concurso público. Então, mas eu quero dizer para você o seguinte, que é necessário ensinar os filhos nossos a agir localmente. E eu falo isso porque a questão é a seguinte, hoje os pais estão querendo criar nos filhos a noção de pertencimento. Pertencimento ao mundo tecnológico, ao mundo global, ao mundo das ideias, ao mundo da modernidade, das novidades. E, consequentemente, nós estamos vendo alguns perigos acontecerem, né? É colocar televisão dentro do quarto, é deixar computador aberto para os filhos sem filtro, sem visualizar o histórico que o filho está usando, sem perceber se o filho está apagando o histórico, sem bloquear a possibilidade de apagar histórico. E aí os filhos estão usando celular, eles estão vendo pornografia. E outra coisa que as pessoas estão pensando muito, as pessoas pensam muito em sexo, porque as pessoas são muito reprimidas sexualmente. Dificilmente uma pessoa fala de sexo em público, de forma tranquila, de forma harmoniosa, sem ficar envergonhada. Então ela tem esse tabu do sexo e ela acha que o problema do sexo é um dos piores problemas. Eu sei que realmente é pior, eu sei que é um trauma muito grande, mas nós temos que entender que existem traumas muito piores, né? Por exemplo, a bicicletinha elétrica, que os pais que têm uma classe média mais avantajada, né, tem condições de dar. Você vê as escolas particulares, quando a gente passa de carro, você vê os jovens saindo de bicicletinha. Ou seja, ele não quer ter esse envolvimento com a criança, porque está correndo, está cansado, né? E deixa o filho com a bicicletinha elétrica, a motinha elétrica, e o menino pega o trânsito, ele não vai pegar da lateral, ele vai no trânsito mesmo. E aí vai concorrer espaço com outros veículos que sabem legislação, sabe norma de circulação, mas aquela pessoa não sabe. Então nós estamos correndo muitos riscos com os nossos jovens e os pais não percebem que isso está relacionado ao agir local deles também. Porque nós sabemos o seguinte, eu sei que tem um cansaço do trabalho e tal, mas o cansaço está relacionado ao fato de nós não estarmos no nosso próprio corpo. Porque a gente precisa ter prioridade. Muitas coisas que nós fazemos de forma excessiva para compensar outros lados. Isso é típico do capitalismo. É tipo da sociedade moderna. A gente trabalhar muito com medo de perder o emprego, mas a gente precisa entender que a gente vai comer muito, vai beber muito, vai ficar cansado. Então, é necessário que a gente entenda um pouco, de forma integrativa, o nosso processo de evolução como ser humano. Porque as pessoas que evoluem como ser humano, elas têm um fator de empregabilidade muito grande, um valor agregado muito grande.
porque elas têm uma experiência com o humano, que tem uma capacidade de liderança, de persuasão, né? E de capacidade de se afirmar como líder, que é muito diferente dos outros. Então é necessário, né? Como eu falei no começo, né? A gente tem que entender que a gente tem que fazer com que esses jovens volte, né, para um lado mais integrativo, né, um lado mais respeitoso, um lado de pensar no local, na sua casa, no seu espaço. Os pais estão dando presente para os filhos sem sequer lavar uma vasilha. Ah, não, ele tem que pertencer, eu tenho que dar comodidade para ele. Mas não foi a comodidade que te colocou no dia de hoje. Não foi a comodidade que te transformou na pessoa que você é. Não é. As pessoas precisam ter responsabilidade. As pessoas precisam ter compromisso. Eu indico para os pais, se eles tiverem a oportunidade, estiverem interessados nesse tema que eu estou falando, a escala de Montessori, que é a escala das habilidades que os filhos têm que aplicar dentro de casa, das obrigações que ele tem que fazer. É de varrer uma casa, passar um pano, lavar uma vasilha. É necessário que haja a ocupação. É aquele filme do Charlie Chaplin, que ele aperta os parafusos, na hora que ele sai de fora da fábrica, ele continua apertando o parafuso. Então, se o seu filho estiver apertando os parafusos dentro de casa e estiver fazendo a ocupação espacial onde quer que ele esteja nos ambientes do lar, que ele dominar tudo, nós sabemos que a pessoa que joga bem dentro de casa, a probabilidade de jogar bem fora é muito grande. Então fica essa dica aí, que você faça seu filho agir no local para ele pensar no global. E não ficar pensando só em vestibular, não. Fala com o seu filho para ele absorver todo o conhecimento que ele pode ter, porque o conhecimento não é para o vestibular, o conhecimento é para a evolução humana. Hoje nós produzimos caças, nós produzimos o Stradivarius, produzimos uma Maserati, mas o cara que pilota, ele pode ser um tremendo de um idiota, entendeu? Um tremendo de um imbecil, que não tem nem amor próprio, quanto mais gerar amor pelos outros. Então nós temos que fazer com que nossos filhos se tornem pessoas melhores, porque nós sabemos que as doenças da alma decorrem do fato das pessoas não terem autoconhecimento, não terem autoestima, não terem autorrespeito, autoamor. Então um câncer, uma gastrite, um aneurisma, problemas cardíacos, diabetes, nós sabemos que hoje esses problemas são relacionados a doenças da alma. Então nós precisamos instrumentalizar nosso filho, sim, para chegar no seu objetivo, que ele vai escolher quando ele completar 18 anos. Mas nós precisamos dar as ferramentas, não é onde ele tem que chegar. Nós temos que instrumentalizar ele de responsabilidade, de compromisso, de capacidade de assertividade, de taxa de resolutividade, de efetividade, de agir, de ter atitude, para que posteriormente, na hora que for acessado o conhecimento, ele vai lá estudar sozinho, ele aprende. Eu aprendi espanhol sozinho para passar no vestibular da UFMG. E olha que eu vim de uma escola pública e ainda estudei no supletivo. Então as pessoas, quando elas estão instrumentalizadas com questões emocionais, sabem lidar com a frustração, sabem lidar com pressão, competição, ele vai longe, tá bom? Um abraço para você e se cuida.